Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Inspirados no coletivo Arquitetas Invisíveis, de 2015, que é baseado na pesquisa de uma historiadora espanhola chamada Beatriz Colomina, estamos lançando uma série, Arquitetas Bem Visíveis. E hoje nós temos aqui 4 arquitetas bem visíveis que vão dar depoimento sobre a vida delas como arquiteta. Nós temos a arquiteta Adriana Thanos, a arquiteta Vera Bach, Isabelle Paludeto e Júlia Leica. A primeira que vai falar hoje, nossa entrevistada, é a Adriana Thanos. Boa noite, Adriana. Olá, gente, tudo bem? Que bom participar desse bate-papo tão interessante aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje da minha trajetória profissional, como é que surgiu essa paixão pela arquitetura, né? E vou contar um pouquinho da minha infância, porque essa vontade de ser arquiteta vem desde que eu era criança, né? Meu pai, meu saudoso pai Hamid, já era uma pessoa que construía, e nós, os filhos, falávamos que ele era engenheiro, arquiteto e advogado, porque ele era uma pessoa que orientava a todos com muita sabedoria. Foi uma pessoa que sempre gostou muito de construção, tinha ótimas ideias. Então, desde pequena, eu acompanhava as obras, os nossos passeios à noite, toda noite era passar em frente da obra para ver como é que estava, final de semana também. E aí, então, esse sonho de ser arquiteta começou a ser delineado, né? Essa vontade por essa profissão tão linda, mas que eu não tinha a menor ideia da dimensão que essa profissão tinha na época, né? E aí fui assim, me apaixonando pela ideia e comecei a falar desde pequena que eu queria ser arquiteta. Apesar que meu pai falava, mas isso é profissão para homem, você vai mexer com obra? Falava, não, mas a gente tem que ter espaço, enfim. E aí fui conquistando esse desejo de ser arquiteta. Entrei na faculdade aqui em Campo Grande mesmo, aqui no CESUP, na época o CESUP, hoje é Anhanguera, né? E me formei em 94. Aí fiquei um tempo em São Paulo, mais ou menos em torno de um ano, conhecendo o mercado de São Paulo, aquela cidade que eu adoro, né? Uma cidade cheia de opções, de profissionalismo, de oportunidades, enfim. São Paulo é uma cidade que eu gosto muito. E depois de mais ou menos um ano, lógico que entre indas e vindas, porque a minha família é aqui, a questão familiar foi mais forte. E aí eu voltei para Campo Grande. Então, foi quando eu comecei a exercer a minha profissão. Eu tenho um irmão que é engenheiro, o Fabiano, e a gente começou a pegar a obra junto, né? Então, reformas, começamos a fazer projetos de casa, fizemos um edifício, que foi uma experiência maravilhosa e gratificante para mim, né? E aí a gente fui exercendo a profissão, né? Montamos escritório, a gente sempre teve escritório. Meu irmão tem um irmão que é advogado, tem imobiliária, o Fabiano engenheiro e eu arquiteto. Então a gente sempre os 3 juntos, e meu irmão caçula ainda na época era estudante, né? Então a profissão foi tomando conta da minha vida. Eu sempre assim nunca me arrependi de ter feito arquitetura, sempre soube que era a minha paixão, né? Então, depois que o que eu comecei a perceber? Que as pessoas, elas tinham uma vontade de realizar os sonhos através dos projetos, e a nossa responsabilidade era muito grande. Então, cada vez mais eu entendia que a gente tinha que estudar, tinha que aperfeiçoar, porque você tinha que oferecer isso às pessoas que te procuravam. Então, a nossa responsabilidade como arquiteto, desde então eu fui entendendo que é muito maior do que eu imaginava. Porque a partir do momento que você cria essa qualidade de vida para as pessoas, você cria qualidade de vida para o entorno, para a cidade, fazendo o mundo melhor. Então, isso foi
como é que eu vou dizer, foi eu comecei a desenvolver essa visão um pouco mais social através da arquitetura. Eu já tinha um pouco, mas eu acho que aumentou através da arquitetura, né? Muito bem, você é uma arquiteta muito bem conceituada aqui em Campo Grande, mas você entrou para o Instituto de Arquitetos do Brasil também. Como é que foi isso? Pois é. E aí, nessa visão institucional, que eu comecei a aprender que o arquiteto tinha que ter essa visão, um dia eu recebi o convite do Lucas Mali, meu amigo, né? Que a gente fazia parte da mesma igreja, faz parte, né, da ortodoxa, e um dia o Lucas me convidou: Adriana, você podia fazer parte de uma reunião do IAB. Aí eu ainda falei: gente, IAB, o que é isso, né? E então fui um dia, participei de uma reunião, até na época a Milena Adler era presidente, e comecei a me envolver. Falei que eu digo hoje que eu me apaixonei pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, pelas pessoas que faziam parte dessa entidade maravilhosa, que eu considero uma bênção, porque assim, através dela eu pude ver assim que a gente tem essa participação social e a gente podia aplicar de uma forma mais concreta, né? E aí fui conhecendo pessoas maravilhosas nesse trajeto. Já faz mais de 15 anos que eu estou no IAB, hoje Já já na estou na segunda gestão como segunda diretora, muito importante gestão como isso. presidente, fui reeleita, gosto muito dessa... Eu falo que esse circo, essa projeção de poder conhecer pessoas do mundo todo, colegas, eu acho que isso o IAB oferece de uma forma muito positiva, né? E vários colegas que eu tive a oportunidade de conhecer e continuo conhecendo até hoje Brasil através do todo. IAB, pessoas maravilhosas e muito empenhadas, né, no que fazem. Porque o IAB, as pessoas, não sei se a maioria sabe, que é uma instituição que as pessoas se doam sem remuneração nenhuma. Então, é um tempo que você dedica para aquilo, através você dispõe o seu tempo. Hoje a gente tem uma diretoria maravilhosa que faz muito bem o papel, né, além de exercer a sua profissão, porque todo mundo tem o seu lado profissional, tem suas contas para pagar, enfim. É um momento que todo mundo dedica para a sociedade, para o mundo, para que a gente possa fazer o mundo sempre melhor. Então, eu fico muito satisfeita de fazer parte, muito honrada de fazer parte dessa instituição que ano que vem completa 100 anos, né? E então eu fico muito honrada. E bom, eu acho que vou falar um pouquinho do IAB. O IAB é um instituto sem fins lucrativos que dedica a temas como sociedade, a cultura arquitetônica e a arquitetura. Então, quando a gente fala cultura arquitetônica, está muito vinculada aos hábitos do dia a dia das pessoas que são transferidos para a arquitetura e vice-versa. Então, hoje, principalmente nessa situação de pandemia, a gente entende tão bem como é que essa relação acontece, né? Como é que a arquitetura influencia na cultura e a cultura influencia na arquitetura. Então, é uma visão muito interessante. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa entidade. Adriana, o IAB tem participado também no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E você é a representante do IAB lá. E como é que está funcionando isso? Em qual das comissões você está? Quais as relatorias? O que você pode contar a respeito disso para a gente? É uma coisa muito importante. MDU. Faço do CMDU, do Conselho Municipal da cidade, tem aqui minha colega Vera, que estamos juntas lá, né, Vera? E desde que eu entrei no IAB, eu fui escalada, né,
Depois de um tempo eu fui escalada para ocupar essa representação e me sinto muito lisonjeada com o convite e com a participação. Tento participar de todas as reuniões, eu acho que são debates importantíssimos para a cidade, onde a gente tem a oportunidade de levar isso para os arquitetos. É um canal que os arquitetos têm para o conselho, para que a gente possa discutir cidade. Hoje a gente está participando da relatoria de mobilidade urbana, que é extremamente interessante, tanto é que nós estamos programando algumas novidades aí da live do IAB para falar desse assunto. Já participei da relatoria do plano diretor também, que foi extremamente, foi uma escola para mim, onde eu conheci pessoas maravilhosas ali dentro. Então, eu acho que essa troca é muito rica, né? E uma coisa que eu sempre aprendi, que o arquiteto sempre ele sempre está aprendendo. Em tudo que você faz, em cada projeto que você realiza, é um aprendizado. Então, em tudo que você participa, é um aprendizado. E a gente tem que aceitar isso com muita humildade. Eu acho que isso que é muito importante. Muito bom. E assim, então, eu me sinto muito muito feliz de estar podendo representar o IAB no CMDU. E com certeza a população inteira tem a ganhar com uma pessoa que conhece o assunto e está junto dessa comissão, né? Isso é muito importante. Nós temos também a Júlia Leica, que vai falar sobre a experiência dela. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Obrigada pelo convite, Bia. Fiquei bastante contente de poder estar aqui, contar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, né? Como arquiteta. Fiquei bem contente mesmo. Que bom. Então, eu sou formada, vou completar agora esse ano 20 anos de formada. Sou da 4ª turma de arquitetura da Unigran. Foi uma turma, assim, foi uma turma muito boa quando a gente se formou. A gente se formou em 50 alunos, era uma turma, assim, muito unida, e até hoje a gente tem muito contato ainda com os colegas, a gente sempre troca informações do trabalho, de fornecedores, de mão de obra. Então, foi uma turma, assim, bem bacana, assim, que a gente tem essa amizade até hoje, né? Então, eu trabalhei lá em Dourados, né? Por 11 anos, né? Trabalhei lá em Dourados, trabalhei em empresas e também trabalhei na prefeitura em 2002 e 2003, né? Na época, a gente participou da primeira elaboração do plano diretor. Olha. Então, foi uma experiência também muito bacana, né? A Adriana falou do plano diretor aqui de Campo Grande. Então, eu participei na época de Dourados. A gente fazia os mapeamentos, participava das reuniões, a divisão das regiões. Foi uma experiência muito bacana, assim, que a gente... eu era recém ainda formada, né? Quando eu trabalhei na prefeitura. E daí, quando a gente começou a participar desse planejamento urbano, a gente teve uma visão, eu tive uma visão, assim, muito maior do todo, né? Da cidade como um todo, né? Do coletivo, né? Da importância de você analisar a cidade, não um cliente individual, mas na cidade como um todo, né? Sempre pensando no bem maior. Então, foi uma experiência bastante enriquecedora para mim na época, né? Que bacana. E aí depois você mudou para Campo Grande. Como é que foi essa mudança? Então, aí eu continuei trabalhando em Dourados e daí o meu esposo, ele teve uma oportunidade de trabalho, né? E ele se mudou para Campo Grande. E já faziam 3 anos que ele ficava aqui e eu lá em Dourados. E na época eu estava grávida, e aí ele não queria vir, ele não queria me deixar sozinha.
Aí eu falei, não, eu tô bem, eu tô super bem, eu tenho minha irmã, tenho minha sócia, tenho quem me ampare, não precisa se preocupar. Falei, pode ir, que quando eu conseguir, eu vou também. Aí, depois de um tempo, assim, depois de 3 anos, né, ele ia e voltava, e eu comecei a pegar alguns trabalhos aqui com a intenção de me mudar para Campo Grande também, né. Então, enquanto eu morava lá, eu já pegava trabalhos aqui em Campo Grande. E daí, depois, em 2011, que eu consegui fazer essa transição, né? Eu mudei para cá, comecei a fazer cursos de especialização, né? Até conseguir, né, me posicionar aqui com a clientela, né? Com os trabalhos, mostrar um pouco do meu trabalho, né? Então, foi assim, 2011 que eu mudei para cá. E essa sócia que trabalha com você hoje já trabalhava em Dourados antes? Já trabalhava. Na verdade, eu trabalho com ela já faz 23 anos. Olha, Eu comecei a trabalhar no segundo ano da faculdade, né? Eu era estagiária e ela era sócia dos meus professores, era um casal de professores. Então, ela era sócia deles. E daí eles voltaram a se dedicar mais à faculdade, né? Exclusivamente à faculdade. E aí, depois eu continuei com ela. E tô até hoje. Aí eu mudei para cá, depois ela veio para cá também. E aí hoje a gente trabalha assim com os projetos, né? Eu faço a parte de projetos arquitetônicos, execução de obras, e ela cuida da parte de interiores, né? Que ela é decoradora. Então ela cuida da parte interna e juntas a gente sempre faz os projetos assim que os clientes ficam muito satisfeitos. A gente consegue juntar o que cada uma faz de melhor, né? E realizar um trabalho assim que sempre a gente fica muito contente de realizar, né? maravilha. Então, atualmente, vocês estão com o escritório aqui, trabalham as duas, não tem problema de invisibilidade nenhum, Não, né? não, isso não. Muito, mulheres muito visíveis na Sim, 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 arquitetura, isso sim. é muito Sim, importante. a gente sempre trabalha em obra, também com pedreiros, a maioria é homem, né? E a gente é que tem que estar lá passando as medidas, passando a coordenação de cada projeto, da execução, como que vai ser feito. Então, a gente sempre trabalha assim, com acompanhamento para que cada etapa saia conforme o que a gente programou, né? Então, a gente evita até fazer só um projeto e entregar um projeto. Não, a gente faz o projeto, a gente acompanha e entrega pronto. Então, a gente está sempre em contato, né, com... A maioria é homem ainda, né? Mas a gente Serviço está pesado, sempre... né? Serviço mais pesado normalmente é homem. E a maioria ainda são os homens, né? Mas a gente consegue abraçar tudo isso, trabalhar, né? Cuidar da família, cuidar do filho, né? A gente tem essa Exatamente. habilidade, né? E é um prazer a gente fazer isso tudo, né? Ah, com certeza, a gente tem essa habilidade de conseguir atender. Eu faço questão de levar meu filho na escola, busco na escola, ajudar nas tarefas, estar sempre perto, né? Muito Uhum. obrigada, Júlia. É uma carreira brilhante, uma mulher bem visível, uma arquiteta bem visível e muito sucesso para você. Agora Obrigada, nós Bia, vamos querido ouvir, convite. agora nós vamos ouvir a nossa caçulinha, que é a Isabelle Paludeto. Caçulinha, mais jovem, mas nem por isso com menos experiência na arquitetura. Muita experiência em obra, muita experiência em escritório. Vamos lá, Isabela? Olá, primeiramente, obrigada pelo convite, por fazer parte dessa conversa, com tantas arquitetas aqui presentes, né? Já me sinto muito gratificada por isso. Bom, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Entrei em 2010, concluí em 2015 e peguei o certificado em 2016, no comecinho do ano, né? E a minha trajetória foi uma trajetória muito boa em relação às experiências profissionais que eu fui adquirindo. Tive muita sorte, né? Dentro da universidade, naquele momento do estágio, né?
eu precisava bater de porta em porta, porque eu não conhecia os arquitetos, eu não tinha familiares, né, dentro do curso da construção civil. Então, eu fiz os meus currículos e fui de porta em porta. E eu me lembro que foi um dia muito exaustivo para mim, essa primeira experiência, porque eu consegui muitas portas fechadas e próximo às 18 horas eu falei, bom, esse escritório aqui estou achando que vai dar certo. E eu bati no escritório da nossa Adriana Thanos, que está aqui na conversa com a gente. Isso para fazer estágio. Isso. E foi até meu coração disparou, porque a moça da recepção falou, eu deixo o currículo com ela. E eu falei, puxa, eu coloquei tanta dedicação nesse escritório, quando eu virei de costas, que eu tô indo embora, ela sai da porta, né, e fala, não, peraí, você que é a mocinha que deixou o currículo agora, eu preciso de você. Então, foi a primeira porta aberta que se abriu para conhecimentos e tudo mais. E eu estava recém-entrada na universidade, né, em 2012, e ela me ensinou muita coisa que eu sei, os programas básicos, né, execução de obras, eu acompanhei muito ela nas trajetórias, né, interiores, enfim, foi uma experiência ímpar. E aí surgiu, então, uma prova do Ministério Público no final de 2012. E eu até anunciei, né, Adriana, eu tenho novidade para você. Eu me inscrevi no concurso. E aí ela falou, ela ficou meio chateada no dia, falou, ah, mas Isa, poxa. Aí eu falei, mas você ficou triste? Ela falou assim, não, porque você vai passar e eu vou te perder. Nossa, eu nunca me esqueci disso, porque eu admiro muito ela como profissional. Durante todo o tempo que ficamos juntas, ela me ensinou muito. E naquele momento eu tive um reconhecimento. E ela estava acreditando mais em mim do que eu mesma, né? E aí, então, em 2013, eu entrei no Ministério Público para estágio também. E fiquei até o final de 2014. E foi lá, então, que eu conheci o analista, o servidor público Jean, que é o arquiteto, né, Jean-Claude Pinheiro. E ele foi o meu orientador durante todo o processo. Lá nós fazíamos laudo de vistoria técnica e foi um conhecimento assim ímpar aqui dentro do estado, né? Eu não podia fazer interior, mas só o que tinha de demanda de Campo Grande, eu fiquei muito feliz em poder ter essa experiência, né? E de 2013, do MP para cá, eu trago ele comigo, porque em 2014, quando eu saí de lá, ele olhou nos meus olhos e falou assim, você tem vontade de abrir um escritório de arquitetura e continuar trabalhando com isso? Eu falei assim, gente, eu me sinto que eu nasci para isso, eu quero. Ele falou, então, eu também tenho, mas eu não tenho ninguém para me representar do lado de fora. E eu tenho uma vontade enorme de atender as pessoas. O Jean é um querido, o Jean é um querido mesmo. Ele é. Eu tenho muita sorte, né, Bia, que nessa trajetória eu conheci pessoas incríveis e ainda estava na faculdade quando eu saí da MP. Então, o que aconteceu? Eu peguei meu currículo novamente, eu refiz ele, né, e fui bater de porta em porta. E quem abriu as portas para mim foi mais uma arquiteta incrível aqui de Campo Grande, que é a Andréia Lago. Ai, maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela foi uma mãezona para mim, como foi a Adriana também, me colocando novos desafios. Eu lembro que ela me pediu programas que eu não sabia e eu não podia perder a oportunidade. Então eu falei para ela que eu sabia. Eu aprendi de um dia para o outro para que eu pudesse atendê-la, mas deu super certo. E nós ficamos em 2015 todo ano juntas. E depois que eu formei, eu falei assim, bom, agora eu vou entrar no mercado de trabalho, né, Bia? Mas as coisas não são tão fáceis assim, principalmente quando a gente não tem pessoas na construção civil familiares, né, mais próximas, para levar a gente junto, é mais difícil. Entrou numa loja de planejados. Isso, e eu fiquei poucos meses, foram 6 meses, até que eu fui bastante procurada como arquiteta, e aí nós decidimos, eu e o Jean, em abrir a página no Instagram, fazer cartões do nosso próprio escritório. Então, o nome dele é Casa Claude Paludeto, né, que é o nosso escritório. E aí nós começamos a divulgar com uma maior amplitude, né, os nossos serviços de reforma,
ampliação, projetos arquitetônicos de execução de obras, interiores, né? Regularização de imóveis, laudos técnicos de vistoria, né? E aí, a partir de 2018, eu estou como autônoma. Nós temos escritório também ali no Carandabosque. Junto Nós com o atendemos Jean. nossos... Junto com o Isso, Jean junto com Coach. o Jean. Uhum. E assim a gente segue trabalhando no dia a dia. E você nada invisível com ele. Quando é prêmio é para os dois juntos, quando é hora de dar o palpite aos dois juntos. Exatamente. Inclusive, quando o cliente nos procura, ele fala assim, eu vou ter que pagar em dobro. A gente fala, não, você vai pagar por um único projeto, mas você vai ter uma assessoria em dobro. Em dobro. Né? Então, um olhar tudo que a gente faz... E um olhar masculino. Exatamente. E assim, eu costumo falar que o Jean me respeita muito. Ele, para escolher, inclusive, as coisas do escritório, nós escolhemos juntos. Às vezes o cliente chega através de mim, eu realizo algumas etapas, passo para ele, para a gente poder continuar, e vice-versa. A gente tem uma divisão incrível de trabalho, que funciona super bem. E a gente tem aprendido muito. Nós temos essa diferença também de idade, né, Bia? Mas ele é mais velho do que eu, mas assim, nunca foi problema. E é como a gente estava falando da visibilidade. Em alguns momentos dessa trajetória, eu encontrei algumas pessoas resistentes aos serviços de uma mulher mais nova, recém-formada, mas aí aos poucos a gente vai trabalhando com isso, mostrando para as pessoas a nossa capacidade, através do conhecimento, das atitudes, mas assim, tem dado muito certo. De vez em quando a gente ainda enfrenta uma mão de obra que tem que ser orientado por nós, afinal nós que concebemos o projeto, não tem ninguém melhor para dizer aonde e o que fazer. E ainda tem alguns profissionais que têm dificuldade com o relacionamento, mas a gente vai com jeitinho, né? Aí. Muito obrigada, Isabela. Foi ótimo ouvir você. É bom a gente ouvir os jovens, é bom a gente ouvir os experientes, na verdade é bom ouvir sempre, né? E agora nós vamos ouvir Vera Bach. Ela mesma vai se apresentar, porque o currículo dela também é extenso. Olá, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer ao IAB e à Bia por esse convite. E vou falar um pouquinho da minha trajetória como profissional na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Minha vida profissional foi praticamente toda dentro da Prefeitura. Eu me formei em 87. Eu sou da primeira turma de arquitetura do SESUP, a famosa primeira turma. E em 88 eu já comecei a trabalhar na Prefeitura, a convite do meu saudoso amigo José Marcos da Fonseca. Ele me convidou para trabalhar na CEMUR, na época, que era a Secretaria de Controle Urbanístico, e 2 anos após que eu estava lá trabalhando, ele me convidou para ocupar um cargo de chefe de divisão, de análise. Quando eu entrei, existia apenas uma engenheira e os outros analistas eram todos técnicos de segundo grau. Então, era eu, arquiteta urbanista, e a engenheira, que ainda é funcionária da prefeitura, a Sueli Brasil, e os outros eram técnicos de segundo grau. Até porque não tinha curso de arquitetura em Campo Grande, né? Exatamente. E quando ele me convidou, o desafio para chefiar essa divisão de análise de projetos, que na época analisava tanto projetos de arquitetura como de parcelamento do solo, era uma divisão só, a cidade era bem menor, né? Mas o desafio que ele me impôs foi o seguinte: era a gente conseguir ir aos poucos substituindo todos os técnicos de segundo grau por arquitetos.
apesar de que tem um detalhezinho que eu acho que foi uma das únicas vezes que assim eu tive algum, não digo problema, mas um quesinho de porque eu sou mulher, né? Na época, um funcionário já bem mais antigo na prefeitura do que eu pediu para mudar de setor. E depois eu vim a saber que ele solicitou isso porque ele não aceitava ter uma chefe mulher. Olha só. Foi assim, foi a única vez que eu tive esse problema de ser mulher. Se é que isso é um problema, que eu não vejo, obviamente, né? Claro que não. Mas depois disso, eu já tenho mais de 30 anos, né, de prefeitura. E teve muitos cargos de chefia, né? Muitos cargos de chefia. Eu fiquei 18 anos na CEMUR, aí eu fui para a EMA, que era a empresa de habitação, para chefiar um programa que chamava Programa Habitar Brasil BID. Ele que fez alguns projetos, que é o Ibiruçu Cerradinho e o Ibiruçu, mas eu fui coordenar o HBBDI, que era o Desenvolvimento Institucional. Dentro desse contrato com o BID, com o HBB, né, Habitar Brasil BID, tinham 10 contratos, todos na área de capacitação, revisão de legislação. Então, pela segunda vez, eu ajudei a revisão do plano diretor, na época. Olha. Isso era em 94, mais ou menos. Não, desculpe, 94 foi o primeiro plano diretor, eu participei representando a CEMUR no grupo técnico, e aí depois, em 2006, eu já estava na EMA, né? Lá coordenando essa revisão. Instituímos a política municipal de habitação de interesse social e o plano municipal de habitação de interesse social, dentre esses 10 contratos que tinham, né, na época, para coordenar. Aí, após esse período lá na EMA, quando acabou esse contrato, eu fui convidada para ir para a Segov, que é a Secretaria de Governo, e lá eu tive uma experiência muito interessante, que foi acompanhar os projetos que a prefeitura aprovava na Caixa Econômica. E São bastante complexos. Eram os projetos muito complexos. Eu cheguei aí a Brasília defender projetos para captar recurso, porque teve uma época que o Ministério das Cidades, para a gente apresentar os projetos, apresentava online, né? Você fazia o projeto e enviava no programa do site do Ministério. Mas depois de alguns anos, eles começaram a exigir que a prefeitura fosse lá para defender o projeto. Então, era quase como se fosse uma banca, porque íamos técnicos de várias áreas e nós chegávamos lá e tinha um técnico de todas as áreas também do Ministério das Cidades, e aí eles iam questionando os projetos e, graças a Deus, assim, todos os projetos que a gente foi lá em Brasília apresentar, eles foram aprovados. E gerou recursos para Campo Grande, né? Maravilha. Depois da EMA, eu fui para a Planurb. Na verdade, assim, entre a Semadur e a EMA, eu tive um período curto na Planurb, e aí eu voltei em 2016 para a Planurb, como diretora de Planejamento Territorial, Físico e Territorial, e em 2017 eu assumi a diretoria adjunta da Planurb.
que foi o maior cargo que eu tive nesses 30 anos de prefeitura, né? E nesses quase 4 anos que eu estou lá como diretora adjunta, estivemos à frente de alguns projetos de lei muito importantes para a cidade, como foi a revisão do plano diretor, que a Adriana já comentou aqui, participou, né? Também. E regulamentamos, está na Câmara para ser aprovada, algumas legislações previstas no plano diretor, que é a taxa de relevância ambiental, que é um instrumento urbanístico ambiental muito importante. Muito importante. Novo, quase nenhuma cidade do Brasil tem esse instrumento. Depois que for aprovada a legislação, nós vamos ter a oportunidade de mostrar. Aí a gente pode fazer uma outra live com certeza, para mostrar para todos os profissionais, tanto os arquitetas e engenheiros, né? Já tivemos 2 audiências públicas, uma pela prefeitura, outra pela Câmara, mas depois que for aprovada a lei, a gente quer fazer talvez até um curso para poder os profissionais terem maior conhecimento. Divulgação de tudo. Aplicação desse instrumento, né? Porque é um instrumento muito novo. Revisamos também o estudo de impacto de vizinhança, que quando for aprovado na Câmara terá uma novidade, que é audiência pública. Então, todos os estudos de impacto de vizinhança terão audiências públicas. E regulamentamos a outorga onerosa do direito de construir e a outorga onerosa de alteração do uso do solo, que são 2 instrumentos que, apesar de estarem previstos no Estatuto da Cidade, né, eles nunca foram aplicados aqui em Campo Grande, então são instrumentos novos também. E agora o último projeto que a gente encaminhou para a Câmara foi a agricultura urbana, um projeto muito interessante que talvez ajude a gente acabar um pouco com os vazios urbanos, mas não de uma maneira construindo, né? Mas utilizando na agricultura. E aí o imóvel vai ter sua função social, né? E eu tive uma grata satisfação no ano passado de instituir um programa chamado Praça no Bairro. O prefeito solicitou que nós fizéssemos alguma coisa no bairro, porque era a época que a 14 de julho estava em obra e as pessoas dos bairros, dos conselhos regionais falavam que estavam fazendo só obra no centro da cidade. E ele pegou e falou, não, nós temos que fazer obras nos bairros também. E esse programa, Praça no Bairro, foi um programa que eu idealizei, e a Berenice, como presidente da Planurb, comprou a ideia, e é um programa que desde da primeira concepção dele até o último, ele tem a participação popular. A participação dos moradores que já moram em volta, né, dessas praças. Até porque, para eles valorizarem, eles têm que se sentir parte, exatamente. Eles têm que se sentir donos também. Eles têm que se apropriar para eles ajudarem a cuidar a hora que estiver pronta, né? Então, essa que foi a ideia. Então, a gente faz um mapa falado com eles, colocamos a plotagem da praça no chão, e aí, junto com eles, a gente entrega o protótipo em 3D de todos os equipamentos de uma praça, e aí eles mesmos colocam onde eles acham melhor. E depois a gente arruma de acordo com a insolação, né?
Mas é muito bacana essa construção junto com a população, porque eles se apropriam. Inclusive, em uma das reuniões, assim, a declaração de um dos jovens, um senhor pegou e falou assim: tá muito bonito, mas a hora que ficar pronto, depois vão quebrar tudo. Aí um rapaz que devia ter uns 18 anos, mas já estava com um bebezinho no colo, um filhinho novinho dele, né? Pegou e falou assim: não, eu nasci nesse bairro e eu passei minha infância todinha querendo uma praça e nunca Não vou teve uma deixar. praça aqui. E eu vou ajudar a cuidar para o meu filho poder ter uma praça onde brincar. Então, assim, isso foi... Olha, eu acho que eu vou fechar minha vida profissional na prefeitura com chave de ouro desse projeto. Porque até hoje eu me emociono. Porque é muito bacana você conseguir fazer com que as pessoas se sintam felizes e se sintam bem de morar na Não é nossa assistencialismo, não é fazer tudo e entregar para eles. A gente aprendeu isso, né? A gente está aprendendo isso. Vera, você também foi uma presidente do IAB há muito tempo, quando não tinha mulheres quase no IAB. Então, agora vocês podem trocar um tete-a-tete, você com a Adriana. Você foi há mais tempo e ela agora é a presidente do IAB. Eu fui a segunda presidente, né? A primeira foi a Regina Maura, aí depois fui eu. Durante esse período de vida profissional, eu me envolvi bastante também com essa questão de participação em conselhos, em entidades, que eu acho muito importante isso, né? Então, eu fui 2 vezes também presidente do IAB, me sinto muito honrada de ter sido presidente do IAB e convido todas as arquitetas a participar do IAB. E todos os arquitetos também, é óbvio. É uma entidade que nos traz muito prazer. Hoje eu participo do Conselho Superior do IAB Nacional e quando eu estava como presidente do IAB, eu ajudei a criar o Conselho Estadual das Cidades, representando o IAB. E hoje eu faço parte do Conselho Estadual das Cidades, representando a Prefeitura. Então, assim, eu participo de muitos conselhos, às vezes representando a Prefeitura, às vezes representando o IAB. O Conselho Municipal de Patrimônio, do Patrimônio, né, Cultural, eu participo representando o IAB. Às vezes até as pessoas confundem, mas você não é da prefeitura? Não, eu sou da prefeitura, mas aqui nesse conselho eu estou representando o IAB. Parabéns, Vera, você é uma arquiteta nada invisível. Quero agradecer a todos pela participação. Nós vamos ter outras lives ainda, então quero agradecer muito e espero que todo nosso trabalho seja muito sucesso e até para esclarecer para muitas mulheres que a gente tem que se mostrar mesmo, que a gente tem que ser visível, né? Até mais.